Amados irmãos, bom dia. Aqui é o Heitor, pastor da Igreja Batista Manaim. E eu quero liberar uma palavra para vocês nesse dia de hoje. E, na verdade, eu quero ter um momento de meditação, pensar um pouco a respeito de tudo o que tem acontecido nos nossos dias atualmente e qual é o nosso posicionamento, como que a gente se estabelece diante das circunstâncias no qual estamos vivendo. Há uma reflexão, algo que eu tenho pensado a respeito com o que diz a vida da igreja, do que é ser igreja. Então, a minha pergunta que parte, né, da que a gente vai conversar hoje, tem como a gente ser igreja sem estabelecer comunhão? Ou até que ponto a comunhão ela faz falta na vida da igreja? Muitas igrejas, prédios estão fechados, muitos irmãos estão reclusos dentro das suas casas, muita gente não está tendo contato com outros irmãos. Então, até que ponto a gente precisa disso? E até que ponto a gente pode abrir mão? Será que essa situação toda ela afeta a nossa fé? Ela afeta a nossa vida cristã? Será que podemos viver em plenitude a vida da igreja, ou em plenitude viver a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, sozinhos? Então, existe uma frase que muito se foi propagado, não bem antes disso, mas que as pessoas falavam muito a respeito da questão da igreja. E as pessoas falavam assim: igreja somos nós, a igreja somos nós, a igreja somos nós. Mas no sentido individual, de falar, olha, eu sou a igreja do Senhor. E só que essa é uma frase que parece piedosa e correta, mas ela não mostra a realidade do que é a igreja. Porque a igreja, você sozinho, individualmente, você é um membro. Ser membro não é seu corpo. O corpo é um só que está ligado a todos os demais membros. Então você sozinho, claro, você é templo, habitação do Espírito Santo de Deus, você é casa, né? Mas ao mesmo tempo que você é casa, a igreja é edificada quando os outros demais irmãos estão congregando junto. Então, assim, a partir dessa primícia, você não é igreja sozinho. Tá? Você não é igreja sozinho. Então você, para viver a plenitude do cristianismo, porque em toda a história o cristianismo ele se subsiste em comunhão, a compartilhamento de vida, os ensinamentos em si, eles estão envolvendo o relacionamento o tempo todo. Você vê quando Jesus é questionado a respeito dos mandamentos mais importantes, o resumo de toda a lei é amar a Deus e amar o próximo. É manter, estabelecer um contato, é estabelecer uma comunhão. Amar as pessoas de longe é muito mais fácil, entende? Você manter um casamento virtual seria muito mais tranquilo, muito mais fácil de se manter quando o marido mora em uma cidade e a esposa mora em outra. Está casado no papel, mas será que está vivendo de fato um casamento? Entende? Então, essa questão que a gente está meditando hoje, que eu estou meditando junto com vocês hoje, eu fico pensando a respeito de tudo isso. Esses são dias onde a gente medita, onde a gente vai para o Senhor, pergunta do Senhor, conversa com o Senhor, né? E aí, nessa brincadeira aí, né, a
a gente toma devidos cuidados, a gente tem a nossa precaução, né? A gente tem a nossa prudência a respeito de várias coisas, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque em condições normais, a gente não deve deixar de abrir mão da comunhão, não deve deixar de abrir mão de congregar. Não devemos fazer isso, porque o cristianismo ele tem uma ligação muito forte com a comunhão. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é corpo de Cristo sozinho, é um membro ligado ao outro. E por mais que a gente venha se conectar à internet, não tem como a gente estar ligado espiritualmente, num sentido mais amplo e mais profundo do que quando a gente está reunido. Então a internet não substitui o estar junto. A internet não faz com que de fato a gente venha estar congregando, tá? A internet, ela é uma ferramenta para a propagação da mensagem, mas Paulo, por exemplo, é interessante que ele fala à igreja de Romanos: eu queria estar com vocês para poder repartir um dom, eu queria estar com vocês para poder compartilhar algo mais, e não é possível fazer por carta. Então eu queria estar com os irmãos para compartilhar com vocês algo que não se pode ser compartilhado por mensagem, entende? E aí, gente, olha o que vem no meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra diz o seguinte: que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu faltou alguma palavra, é mais ou menos isso aí que está escrito, tá? Mas é isso mesmo que está escrito. Então, nesse tempo de quarentena, a gente se preocupa com a nossa segurança financeira. As pessoas perguntam muito a respeito, né? Como é que vai ser o meu emprego, como é que vai ser a minha família, as contas que tem que pagar, o alimento que eu tenho que botar dentro de casa, o governo tá dando uma ajuda ou não está dando ajuda, não foi liberado meu auxílio ou não. Enfim, há uma preocupação financeira, há uma preocupação da saúde física mesmo, né? Será que eu vou ficar doente? Será que eu posso me contaminar? Será que alguém vai se contaminar diante disso e tudo mais e tal, né? Então a gente tem essa preocupação aí com relação à doença, ok? Mas eu vejo pouco de preocupação com relação à questão de você conservar ali a sua sanidade mental, as suas emoções. Então a mente também é saúde, ok? Mente também é saúde. E quando você não está emocionalmente bem, porque o ser humano ele foi criado para viver em sociedade. A gente ficar afastado de tudo e de todos, sozinho, no meio do mato ou no meio de uma ilha, não faz bem para a nossa sanidade mental. Então, quando você não está bem emocionalmente, você fica propenso a desenvolver doenças, você fica propenso ali a ter uma imunidade baixa ali, você fica ali mais fácil de receber ali algum ataque de vírus ou de bactérias. O seu corpo ele vai reagir de uma maneira ali mais devagar, talvez, eu não sei, né?
Então, tem essa preocupação aí, né? A gente tem essa preocupação, mas nem todo mundo pensa a respeito disso, talvez porque não é tão claro. E aí, a outra coisa que eu vejo muito mais rara ainda é a preocupação da sua fé cristã. Então, Paulo ele fala para a igreja de Tessalônica para conservar íntegro, para você se conservar ali, né? Conservar, santificar, para você conservar o seu espírito, a sua alma e seu corpo. É interessante a ordem, espírito, alma e corpo. Ele não fala corpo, alma e espírito. Ele fala espírito, alma e corpo. A gente se preocupa com tanta coisa, mas a gente deixa de se preocupar com o nosso coração. Desde que eu não fique doente e tenha alimento dentro de casa, pouco me importa. Às vezes parece isso, pouco me importa se a minha fé ela está fortalecida, se o meu coração está aquecido. O importante, no final das contas, virou não ficar doente. O que vale preservar a nossa vida e no final perder? Eu falo isso porque as pessoas, se elas tiverem que trabalhar, tiverem que sair de casa para trabalhar e correr o risco, porque em nenhum momento eu estou falando que não existe a doença, que pessoas não são infectadas, que isso é mentira, não estou falando isso. Mas a todo momento as pessoas se colocam em risco em trabalhar, em sair de casa para ir no supermercado, para poder fazer alguma coisa. E aí a minha reflexão é, se tiver que ir no mercado, alguém vai, ou você vai. Se tiver que trabalhar, alguém vai ter que trabalhar. Se o teu patrão fala assim, fulano, amanhã você vai voltar a trabalhar. Cara, com certeza você vai, porque você não quer ficar sem emprego nesse momento de crise econômica que está sendo gerada. Entende? Mas aí na hora de congregar, de se reunir, de estar junto, não pode estar reunido. Não, que isso, a gente tem que ser prudente. Não, claro, nós somos prudentes, mas a minha prioridade é o Senhor. A verdade é que precisamos nos conservar no Senhor, nos preparar, nos santificar, buscar o Senhor para estarmos prontos na sua vinda. E a sua vinda está próxima. E infelizmente, nos últimos dias, o amor de muitos iria se esfriar. Eu vejo que essa pandemia, ela é muito mais do que um caso de saúde, é muito mais do que qualquer outra coisa, algo espiritual. Não sendo místico, mas é uma ferramenta que o diabo tem utilizado para paralisar as pessoas, para esfriar o coração de muitos crentes. Eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte, tem duas estatísticas que você pode fazer parte nesses últimos dias. Uma é a estatística daqueles que o amor de muitos iria se esfriar, ou de quase todos. Eu não quero fazer parte dessa estatística do amor de muitos ou de quase todos se esfriar. Mas eu quero fazer parte da estatística daqueles que perseveravam, assim como a igreja de Atos, unânimes em oração, no partir do pão, buscando ao Senhor com singeleza de coração. E aqueles que perseveravam ali em Atos dos Apóstolos, os 120, foram cheios do Espírito Santo. Então, ou você tem o seu amor esfriado pelo Senhor, ou você vai se encher mais. O que você quer para a sua vida? Risco eu corro o tempo todo. Eu não sou uma pessoa ali sem bom senso. Eu tenho a minha família que eu quero conservar, minha esposa, meus filhos. Mas justamente por isso, eu não deixo de cultuar e não deixo de servir ao Senhor.
O vídeo ficou longo, mas é isso aí, irmãos. Que a gente venha definir o que é a nossa prioridade nesses dias. Que a gente venha buscar o Senhor. Amém? Sei que nem todo mundo vai concordar com aquilo que eu disse, mas eu não estou preocupado em pessoas concordarem simplesmente comigo. Eu estou preocupado em falar aquilo que queima no meu coração, aquilo que eu creio que o Senhor tem falado comigo, tá? Então, se você está junto comigo nessa mensagem aí, me ajude a compartilhar essa mensagem, me ajude a enviar esse vídeo, curtir, fale para as pessoas se inscreverem, tá? Eu faço tudo isso não porque eu quero ser alguém famoso, nada disso, né? Se eu pudesse, eu ficava ali, as sombras ali, escondido ali, né? Ficaria offline. Mas eu sinto que eu preciso compartilhar essa mensagem. Então, me ajude aí compartilhando, divulgando esse vídeo, tá? E que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia.